Nós entramos agora, né, falando, nesses últimos meses, falando sobre os sistemas. Então, nós já vimos o sistema nervoso, vimos o sistema locomotor e hoje nós vamos conhecer mais um sistema, né? Bem-vindos à nossa aula sobre sistema sensorial. Então, o sistema sensorial, ele é um conjunto de órgãos esses que são dotados, né, de células essas que são especializadas, né, e que são capazes de captar estímulos esses, tanto estímulos internos como os estímulos externos. Então, todo animal ele tem a capacidade de percepção de estímulos, né, de perceber os estímulos provenientes do ambiente interno e do ambiente externo. Então, esses estímulos, eles são captados através de células, né? Células que são altamente especializadas, que nós chamamos que são as células sensoriais, né? Ou também pode ser captado através de simples transmissões nervosas, através dos neurônios, que nós trabalhamos no capítulo passado, que foi sobre o sistema nervoso. Então, essas células ou essas terminações nervosas, elas podem ser encontradas, né, espalhadas por todo o nosso corpo, mas ela também pode ser encontrada em órgãos específicos, que são os órgãos dos sentidos, que é o que nós vamos trabalhar hoje, que é o olfato, o paladar, o tato, a visão e a audição, que o conjunto desses órgãos vão formar o que nós chamamos que é o sistema sensorial. Então, no nosso corpo, existem determinados receptores, né, que são altamente especializados, capazes de captar estímulos que são diversos. Tais receptores são chamados de receptores sensoriais, que são formados pelas nossas células nervosas, certo? Que são capazes de traduzir ou mesmo converter estímulos e impulsos elétricos, ou também impulsos nervosos, né? Que serão processados, né, e analisados, né, pelo nosso sistema nervoso central, onde será produzida uma resposta, a resposta essa que pode ser voluntária ou involuntária. Então, a estrutura e o modo de funcionamento desses receptores nervosos, ela, na verdade, ela é muito especializada e, ao mesmo tempo, ela é diversa. E aí nós temos vários receptores. Então, que receptores são esses? Nós temos mecanorreceptores, temos os termorreceptores, os quimiorreceptores, temos os fotorreceptores. Esses 4 receptores são responsáveis por nós percebermos algumas alterações que está no meio ambiente. Os mecanorreceptores, eles são sensíveis aos estímulos mecânicos. Tanto com estiramento ou dobramento das células, né? Então, esses mecanorreceptores, eles fornecem a sensação que está ligado ao tato, né? Como a pressão, vibração, também está ligado à audição, como na questão do nosso equilíbrio interno. Além disso, ele vai monitorar também, né, o estiramento dos vasos sanguíneos e também dos órgãos internos. Já os termorreceptores, eles estão envolvidos com o tato. Ele também está ligado quanto à questão da língua e vão detectar as mudanças também de temperaturas. Já os quimiorreceptores, eles vão detectar as substâncias químicas que diz respeito à boca, né? A gustação, também a questão do nariz, que é o odor, né? Os cheiros, né? E os líquidos corporais. Já os fotorreceptores, eles vão detectar a luz que atinge a retina, tá bom? E vamos falar aqui sobre o nosso primeiro órgão, que é a visão. Na verdade, o primeiro órgão não, sobre o nosso primeiro sentido, que é a visão. Porque, na verdade, quem é o órgão da visão são os olhos, né? Então, a visão, ele é o órgão mais desenvolvido na espécie humana. E, como eu já falei, né, o seu órgão são os olhos. Ele é o sentido que está relacionado com a interpretação das imagens, né? Então, esse sentido, graças a esse sentido, é possível, né, adequar o olho, que é o órgão responsável por captar a luz e enviar mensagem ao nosso cérebro sobre os estímulos recebidos. Então, para realizar essa função, o olho ele conta com a presença do que nós chamamos que são os fotorreceptores. Quem são esses fotorreceptores? São o que nós chamamos que são os cones e os bastonetes, tá bom? Então, o olho, ele é uma estrutura que fica dentro do que nós chamamos que são as cavidades oculares.
essa estrutura, ela é protegida pelo que nós chamamos que são as pálpebras, né, que fica nessa região, tá bom? E pelos cílios, certo? Então, as pálpebras, ela tem uma função tanto de proteção, né, na questão do abrir e do fechar, né, o olho, ela tem essa questão, e também ela é importante porque também, né, de fechar os olhos para que a gente possa dormir. Mas também elas vão ajudar num processo muito importante, que é a distribuição da lágrima, que tem essa lágrima que tem a função de lubrificar esse nosso olho, tá bom? Que essa lubrificação ela vai evitar que os nossos olhos fiquem ressecados, tá bom? Uma outra estrutura que nós temos muito importante na questão da visão são os cílios, né? Que quando você fecha o olho, ou mesmo simplesmente quando a gente tem esse processo de você piscar, esses cílios eles acabam se entrelaçando, né? E esse entrelaçamento ele acaba impedindo que tanto sujeiras ou outras impurezas eles entrem em contato com a mucosa dos nossos olhos, que por sua vez são muito sensíveis, né? Então, e o olho ele é revestido por 3 membranas, tá? Que nós temos, que é a esclera, a coroide e a retina, cada uma com a sua função. Então, galera, a gente, na verdade, quando a gente está falando de globo ocular, nós devemos começar sempre formando pela esclera. O que é a esclera? Né? Que nome tão complicado é esse? O que ela significa? Na verdade, a esclera é essa parte branca, né, do nosso olho, tá bom? Então, ela é um tecido, né, que está em contato, na verdade, é o tecido que está em contato com a atmosfera, né? E já na nossa parte mais interna, né, do olho, nós temos a córnea, tá? Que a córnea é a parte ressaltada, na verdade, do nosso olho. Então, quer dizer, se você pegar o olho e você passar, né, o dedo aqui sobre esse olho, você vai sentir essa estrutura, vamos dizer, mais à frente do seu olho, né? Essa estrutura é que nós chamamos que é essa córnea, tá bom? Então, ela tem esse formato, né, que é para concentrar, né, os raios luminosos para dentro do que nós chamamos que é a pupila, tá bom? Que a pupila nada mais é de que um buraco, um orifício que vai permitir a passagem da luz. Então, e ao mesmo tempo ela vai formar a imagem, que essa imagem ela vai ser formada lá na retina. Então, essa pupila, ela vai sofrer tanto um processo de dilatação como um processo de contração. E esse movimento que acaba acontecendo de relaxamento e de contração no olho vai ser permitido através da íris, né? Que no caso aqui a íris é a parte colorida do olho, né? Então, quando você vê aí o olho preto, castanho, azul, verde, então nós estamos falando da íris, que é a que dá a cor para o olho, tá bom? E ela como eu já disse, ela é a parte colorida, e quando essa íris ela recebe muita luz, ela se contrai, certo? E quando ela recebe pouca luz, ela se dilata. Tá bom? Então, isso também acontece, pessoal, essa contração na verdade, essa contração do olho e esse relaxamento também, ele pode acontecer também quando a gente vê algo que é muito interessante para nós, como, por exemplo, você vê aquele celular que é o celular do sonho, né? Então, o olho também ele vai passar por uma modificação, tá bom? Depois que acontece todo esse processo, né, essa luz ela vai para uma região do olho que nós chamamos que é o cristalino, que ele é uma lente. E depois ela vai ser projetada para uma outra parte do olho que nós chamamos que é o globo ocular, né? Que lá nesse globo ocular nós vamos encontrar a retina, que é a camada mais vascularizada do olho, né? Que mais vascularizada que tem no olho. Então, e é ali que nós vamos encontrar essas células que nós chamamos, que eu já falei para vocês no início do vídeo, que nós chamamos que são, né, os cônios e os bastonetes, que são as células responsáveis tanto por captar a forma, como a sombra, como as cores, né? E esses estímulos que são recebidos pelo olho, que antes eram luminosos, agora eles vão ser transformados em estímulos nervosos que serão transmitidos para os nervos que nós chamamos nervos ópticos. Então, tudo isso aqui que a gente viu é como se forma a imagem, né? Que tudo que nós vemos, tá bom? E vamos para o paladar. Então, o paladar na verdade, o paladar
quando nós estamos falando sobre ele, ele é o sentido que está relacionado com a interpretação dos sabores, né, do gosto das coisas, tá bom? Então, são estímulos que são captados graças a um receptor, que são os quimiorreceptores, que está localizado nas estruturas que nós chamamos que são as papilas gustatórias ou papilas gustativas, né, que estão localizadas principalmente na língua, tá bom? E esse sentido está relacionado também com o olfato. Certo? Então, eles trabalham em conjunto, não? Tá bom? Então, o sentido do paladar com o sentido do olfato, eles trabalham em conjunto. E o sentido do olfato, né, que é o sentido capaz, né, de captar partículas que está presente no ar e perceber os diferentes cheiros, né, onde nós temos o órgão responsável por isso, que é o nariz, né, que é o local onde é possível observar aí a presença do que nós chamamos que é o epitélio olfatório, que é uma região no alto da cavidade nasal que é rica aonde nós encontramos os quimiorreceptores, tá? Já o tato, que é onde nós vamos encontrar, que é o maior órgão do corpo, né, que é a pele, ele é responsável por perceber estímulos táteis, né, dor, calor, pressão, né, e a percepção desse sentido é também possível graças à presença de vários e diferentes mecanorreceptores, que estão espalhados por toda a pele, mucosas e vísceras, né? Já a audição, né, que é um sentido que vai estar relacionado com o ambiente, ou seja, nosso sentido ele vai captar, no caso, as vibrações que vão ocorrer à nossa volta, que são captados por nossa orelha. Então, a gente tem aqui a orelha, né, externa, né, que nós temos que essa região, aí temos a orelha média e temos a orelha interna. Tá? Então, entre os animais, nós, seres humanos, somos os que menos escutam, certo? São quem escutam menos, né? E dependendo ainda de algumas frequências, o nosso cérebro faz com que nós não escutemos aquele sonho, tem essa questão. Certo? Então, essas estruturas, né, orelha externa, média, interna, elas vão captar e ao mesmo tempo vão traduzir para o nosso cérebro esses ruídos, né? E aí sim nós vamos poder escutar o som, tá bom? Então vamos ver como esse caminho do ruído, como é que nós ouvimos, tá bom? Então no caso aí, a orelha externa, né, ela tem um pavilhão que captura o som e leva até o que nós chamamos que é o meato acústico. Nessa região é onde vai ficar a nossa famosa cera, aquela cerinha do ouvido, né? Que a gente não pode estar mexendo, colocando nem nada, né? Para estar tirando ela, certo? E também nós vamos encontrar ali alguns pelos, tá? Eles não estão ali por um acaso, não. Ou por questão de sujeira, não. Na verdade, eles têm ali uma função, certo? Na verdade, a função dele é amortecer este som que chega, né, até esse meato acústico, né? Depois que esse som é amortecido, né, esse som vai até a orelha média, que lá na orelha média nós vamos encontrar o que nós chamamos que é a membrana tipânica, ou o tímpano, né? Que essa vai sofrer uma vibração, né? E essa vibração que vai até ao que vai chegar até o que nós chamamos que são os ossículos, né? Que são, na verdade, pequenos ossos, que são chamados o martelo, a bigorna e o estribo, que na verdade, como nós já vimos lá, falando no capítulo anterior, falando sobre o nosso sistema locomotor, a gente viu que esses ossículos são os menores ossos do nosso corpo, martelo, bigorna e o estribo. Tá? Então, são os menores. Então, essas vibrações que são feitas por esses ossículos, ela é repassada para a nossa terceira orelha, que é a orelha interna, que é onde fica o que nós chamamos que é a cóclea. Que essa cóclea ela vai transmitir as vibrações para células específicas que vão gerar tanto movimento e a posição, na verdade, vão gerar impulsos nervosos, né? Onde nós vamos encontrar os ductos, né, semicirculares, certo? Que vão captar esses movimentos e a posição do corpo, né? E ao mesmo tempo, eles vão captar e vão transmitir essas informações, né? Por meio de impulsos nervosos. Impulsos esses que vão ser levados até o cérebro, né? Onde os nossos nervos, que a gente viu lá no sistema nervoso, eles irão conduzir esses impulsos para o nosso sistema nervoso central. E assim se forma o som.